Fala atleta, corredor e corredora, vocês estão bem? Estou aqui de novo com vocês para mais um Não Corra Sozinho. Muito bom estar aqui com vocês e antes de começar, antes de qualquer coisa, eu quero primeiramente agradecer a você que está aqui. Muito obrigado por voltar aqui no nosso segundo episódio do Não Corra Sozinho. Já aproveita, já curte aí, já deixa seu like, já faz um comentário. Afinal, é uma promoção, é 0800, é de graça. Comenta aí pra gente, por favor, e deixa a sua curtida. Isso nos ajuda muito. E eu quero agradecer também a você que é nosso apoiador, que está apoiando a nossa causa, que está apoiando o esporte. Afinal, aqui onde a gente mora no litoral, empreender e ainda apoiar o esporte realmente é uma pessoa diferenciada. Então, você que está assistindo, já aproveita também, entra na página aí dos nossos apoiadores, deixa seu like também, já entra no Instagram que está abaixo aí no link na descrição desse vídeo. Por favor, segue ele também, afinal ele, assim como nós estamos aqui para passar esporte para vocês, ele está nos apoiando, tá bom? E hoje, antes de... Vamos já começar, parar de enrolação. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que ela já fez 15 Iron 70.3, já fez Iron Full, já fez Major, ela é ciclista, é nadadora, é corredora, nada, pedala e corre. Hoje eu tô com Rita Kelman. Rita, seja bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui com você. Pessoal, a Rita, ela é aqui, né? Para quem não conhece, a Rita, ela é aqui de Maresias, né, Rita? Na verdade, sou de Barra do Una, mas moro em Maresias há uns 22 anos. É natural daqui, Rita? Sou caiçara da Barra do Una. Olha que legal, gente. Uma caiçara que fez 70.3, fez Full e agora faz Majors. E aí, Rita, conta pra gente, como que você começou nessa loucura aí de correr, de nadar, de pedalar? Então, eu comecei assim, a corrida ela sempre fez parte da minha vida, não de forma... organizada, né, com planilha, mas por necessidade mesmo, né? Eu, com 18 para 19 anos, eu comecei a trabalhar, morava em Barra do Una e comecei a trabalhar em Juqueí. E no horário que eu trabalhava, não tinha ônibus. Então, eu tinha que ir a pé, né? Subir aquele morrinho lá de Barra do Una. Mais ou menos dava uns 6 quilômetros da minha casa, eu acho que nem isso, uns 5 quilômetros. E aí eu ia caminhando, até que um dia eu resolvi, falei, não, tá muito devagar isso aqui. Acho que eu vou começar a correr. E aí eu comecei a dar uns trotinhos, e assim que eu introduzi a corrida na minha vida. Isso lá com 18 anos? 18 para 19 anos, e aí eu corria assim, da minha cabeça, né, sem treino. Um dia corria 10, outro dia corria todos os dias. Com um tênis e um sonho. Exatamente. Exatamente. E aí... depois, enfim, eu mudei para Maresias, casei, e aí eu continuava a correr, mas de forma bem descontraída, sem obrigação, aquela coisa de para emagrecer, para manter, né, se manter em forma. Sou casada, tenho 3 filhos, adolescentes, e a minha relação com a corrida hoje, né, com a maturidade, eu percebo que é uma relação a corrida ela sempre me bota no trilho de novo, sabe? Todas as vezes que eu tô fugindo ali um pouquinho, dando uma viajada na maionese, eu percebo que a corrida ela me coloca no lugar de novo. E aí eu tinha dado uma pausa nessa parte de correr, tive meus filhos e quando eu tive minha segunda gravidez, que foi gemelar, eu estava com tive um pouco de depressão pós-parto, enfim, estava na bad. E aí contratei uma personal, que era uma amiga minha, que não mora mais aqui, inclusive. E aí ela falou, o que você gosta de fazer, Rita? Deve ter algum esporte, alguma coisa. E quando a gente vira mãe, o assunto já desviou, né? Mas vamos ir. Não, continua, quando a gente vira sobre você. Mãe, a gente se perde, a gente perde um pouco a nossa referência do que a gente gosta, quem a gente fica Sim. meio sem referência por um tempo. E aí eu lembrei que eu gostava de correr.
Olha que legal. Aí eu falei, nossa, Dé, eu gosto de correr. Ela falou, então vamos treinar, vamos voltar a correr. E aí a gente ia 3 vezes na semana, aquelas corridinhas, caminha, trota. E aí eu voltei, e aí eu fui buscar aquela Rita lá dos 19 anos. Olha que legal. E olha que importante, pessoal. Um profissional que respeitou o processo, entendeu que a pessoa gostava de fazer e trouxe para a realidade. Ó, você, profissional de educação física que está ouvindo, ó, isso é um puxão de orelha para você. Isso é muito importante. Escute o seu atleta. Exatamente. É muito importante, né? Saber o que você gosta, porque senão você não consegue dar continuidade em nada, né? E aí eu voltei a correr. E aí criando filho, isso já depois da maternidade? Isso, depois da maternidade, mas também sem metas, sem nada. Até que um belo dia aí eu tenho a minha irmã, que é ciclista, minha irmã é meu cunhado. Ah, então tá no sangue já. A família gosta de esporte, todo mundo lá em casa é envolvido, né, no esporte. Aí a minha irmã, ela falou, por que você não compra uma bike pro seu marido? Né? Porque o meu marido é no esportes. ele vai assim, com muito custo para academia. Agora eu tenho que ser justa, ele está indo direitinho fazer academia. Esposa de triatleta não é fácil, gente. E aí por que você não compra uma bike pro seu marido? E aí você corre e ele pedala, que é super legal. E aí eu comprei uma mountain bike. Ele pedalou assim, acho que um mês. Depois abandonou. E aí eu comecei a olhar para aquela bicicleta e falei, eu vou começar a pedalar. Também péssima, assim, eu tinha que descer da bike para poder fazer a curva, eu não sabia fazer curva de bicicleta. E aí comecei a pedalar com a minha irmã, com meu cunhado, tinha um pessoal... E eles já pedalavam, já pedalavam muito, assim. A minha irmã, eu lembro que a gente era adolescente, essas bikes de caiçara, né, que a gente chama, ela, na época não tinha celular, nada, ela saía de Barra Duna, ela falava assim, eu vou até a Riviera. Imagina, Carol. Ela, não, quando chegar lá, eu vou ligar. Aí ela ligava para cobrar para casa, só pra gente. Para ver 013 e você saber que... Para provar que ela tinha ido até a Riviera. Tudo doido. E aí eu comecei a pedalar com a minha irmã, e aí me apaixonei pela bike e também percebi que eu tinha ali uma facilidade de fazer força na bike, até desenvolvi uma habilidade que não tinha. E aí um dia também assistindo a prova de triatlon na televisão, falei, vou fazer triatlon. Já nado, já pedalo, já corro. Nadar é fácil. Aí eu falei pro meu marido, olha, assisti uma prova de triatlon e eu tô pensando em fazer triatlon. Ele falou, olha, tudo bem, só que precisa nadar para fazer triatlon. E você não nadava nada? Absolutamente nada. Nem cachorrinho, nem sobrevivia no mar? Não, eu tinha, muito, ao contrário, eu tinha pânico de água, assim. Com 2 anos de idade, eu quase morri afogada e eu desenvolvi um pânico. Eu não conseguia afundar a cabeça. Não. Nossa, Rita. Eu entrava com água até a cintura. E aí é legal essa história porque é o que a gente conversou nos bastidores. Eu resolvi enfrentar o medo que eu tinha, que me limitava, porque eu chegava no mar, eu falava, gente, eu estou vivendo a metade da experiência. Aí eu falei, eu preciso viver essa experiência de forma completa. E aí, entrei na escola de natação, primeiro mês dei um trabalho, assim, tremendo pro Júnior, que é até o Júnior ali do Cascalho. Ah, sim. Eu não conseguia afundar a cabeça. Eu fiquei um mês que era só afunda e levanta. Afunda para eu ganhar confiança, assim. Ele foi super importante, né, porque eu fiquei um mês nessa coisa de afunda a cabeça e levanta. E aí comecei a conseguir dar as braçadinhas, tal, treinei, eu fiquei 1 ano lá, acho que uns 6 meses com o Júnior. Só na piscina? Só na piscina. Aí saí de lá, meu treinador enchendo o saco. Você precisa de uma piscina maior. Nessa época você já estava com o treinador? Isso, deixa eu voltar. Aí eu falei, não, triatlon eu preciso fazer o negócio certinho, né? Porque são 3 modalidades, organizar horário. E aí busquei uma assessoria. E aí mandei um e-mail, e aí, que é o Santiago, pode falar? Pode, claro que pode. É o Santiago Ascenso, que foi super importante também, treinei 7 anos com o Santiago.
que é um ex agora, né? Aposentou há pouco tempo, mas era atleta profissional de triatlon no Brasil. E o Júnior só tinha piscina de 12,5 metros. Ele falou, eu quero que você vá para uma piscina de pelo menos semiolímpica. Uhum. E aí eu fui treinar com o Sérgio e o Fábio. E aí comecei a treinar lá e me inscrevi, né, na primeira prova de short triatlo. Quem não sabe que é short, é a distância de 750 de natação, 20 quilômetros de bike e 5 de corrida, nessa ordem mesmo. Aí eu lembro que era mais ou menos julho, finalzinho de julho, agosto, e a prova era em setembro, do Troféu Brasil, que era bem, assim, tradicional. É uma prova muito conhecida. Isso, aqui em Santos. Aí, final de julho, começo de agosto, o Fábio, que é o que dá aula para as crianças lá no Sérgio, falou, vamos para o Marx, né? Mas na piscina você nadou já nessa fase já estava nadando. Já estava me achando. Já bateu 25, ponta a ponta, nossa, e virou... Estava nadando 1.000, 1.500, estava me achando. E sempre aí, respeitando esse processo, total, né, Rita? Total, assim, devagar, respeitando o meu tempo. Porque, para quem não sabe, a natação ele é um esporte muito técnico. E, então, quando você não aprende a nadar, criança, é muito difícil desenvolver a técnica, você que é, né, educador físico, com certeza. Muito difícil desenvolver a técnica depois de adulto. Eu comecei a nadar com 33 anos, imagina. São muitos detalhes para você assimilar, né? A sua coordenação não está automática. Não. E aí fomos fazer um treino na praia com as crianças. Eu lembro que era a única adulta e as crianças. Enfim, as crianças saíram nadando e eu tive uma crise de pânico. Não conseguia sair, não conseguia afundar a cabeça, afinal de contas o mar não tem borda, né? Para você segurar. E aí foi assim, eu fiquei desesperada, porque com um mês para a prova, gente, como é que eu vou fazer? Mas aí o Fábio foi super legal, a gente ia toda semana, nadava um pouquinho no mar, aqui em Boi mesmo. Legal. E aí eu fui ganhando confiança e tal. Fiz minha primeira prova de triatlo. Nadou? Nadei. E é engraçada a história, porque eu fiz a prova, nadei, começou a natação, nadei no meu ritmo, né? Devagar, quase parando. Mas quando você está começando, você não está nem aí para pace, para ritmo, para nada. E engraçado que a maioria dos triatletas tem uma dificuldade com a natação, né? Se você não é da natação, você sofre, é difícil. Mas dá certo, gente. E aí, eu fui a última pessoa a sair da água. Eu saí junto e o pessoal ali da organização já estava tirando as boias. E meu marido na areia, desesperado. Cadê a esposa? Perguntando pro bombeiro, não, acho melhor vocês entrarem. Cômico. Mas eu saí tão feliz, porque eu só queria nadar, dar conta de nadar os 750 metros. Aí nadei, aí o que acontecia comigo? Chegava no pedal, eu pedalava feito uma maluca para poder descontar todo o tempo que eu havia perdido na água e corria também feito uma doida. Para compensar. Para compensar. Então, assim, eu passava muita gente no pedal e na corrida também. Então, eu ficava ali, segunda, terceira. Assim. Que legal. A natação nunca deixou eu ficar em primeiro lugar, porque sempre me limitou, mas tudo bem. E aí eu fiz todo esse trabalho que eu acho que é importante frisar, porque hoje a gente percebe que as pessoas elas têm muita pressa. A pessoa entra no esporte hoje, na corrida, no triatlo, enfim. Aí ela entra na corrida, ela já quer fazer a maratona, né? E não é assim. Exatamente. Sabe, o corpo, ele precisa de um tempo para assimilar o volume, a intensidade. Você, né, sabe melhor do que pode explicar melhor. E eu respeitei esse processo, mesmo já tendo 33 anos. Falei, não, vou fazer 1 ano de short. Depois eu fiz 1 ano de olímpico. Que legal. Aí eu falei, e aí o que a gente foi percebendo? Que a minha característica era muito pelo endurance. Eu tinha uma facilidade, né? Endurance são as longas distâncias. Resistir mais a longas distâncias. Era mais resistente, até porque, como a minha natação era ruim, o shorts, tudo que era curto, não me favorecia. Ficava muito evidente essa falha, né? Não tinha tempo, né? Quando você faz um 70.3, que é 1.800 de natação, 800 ou 900? Nossa, deu branco. 1.900, que é 3.600. Estou falando que é 1.900.
90 de bike, aí se nos 90 você tem tempo de recuperar, e 21 correndo, exatamente. E aí eu migrei pro Endurance, e aí foi onde eu me encontrei. Eu não nado tão bem, mas eu compenso. Não nado, exatamente. Eu pedalava muito bem, corria, fazia uma corrida boa. E aí foi onde eu foi onde eu alcancei assim os meus principais objetivos. Que legal, Rita. E é muito legal quando você fala dessa questão, né, pessoal, de respeitar o processo e principalmente dessa questão do volume, né? Hoje em dia na assessoria, muitos alunos, muitas alunas me procuram e falam, queria correr principalmente 21 ou uma maratona. Eu falo, tá bom, você quer correr? Vem cá, senta aqui. Você está disposto a correr, mas você está disposto a treinar para correr 21? Né? Porque o volume muda. Sim. Você está disposto a correr para treinar realmente para correr uma maratona bem? Porque uma coisa é você correr uma maratona chegando andando, outra coisa é você correr uma maratona bem, confortável, né? Curtir a prova. Então, muitas vezes as pessoas não estão dispostas ao processo, elas estão vendo o objetivo, Sim. mas tem todo um processo, né? A Rita está falando aqui rapidinho, gente, mas isso foram anos, né, Rita? Foram 7 anos, e respeitando o processo, porque assim, nós somos atletas amadores. Sim. A gente não vive do esporte. Que é uma outra dificuldade. Exatamente. Além disso, que para quem é mulher, trabalha, a gente tem a questão da casa, dos filhos, que demanda bastante energia, o trabalho demanda muita energia, então você tem que dividir esse seu tempo de forma bem equilibrada, porque senão, se você está faltando em algum ponto da sua vida, principalmente os pontos principais, que é a família, tem alguma coisa de errado. E Rita, nessa fase, seus filhos já eram adolescentes, adultos? Meu treinador hoje, ele até brinca, ele fala, você fez tudo ao contrário, mas eu sempre fiz tudo ao contrário na minha vida. Primeiro eu morei junto, depois eu casei, aí tive filho, casei. Aí as crianças, elas eram relativamente pequenas, aí elas demandavam mais atenção ainda. Elas tinham 6, 7, 8 anos, 10. Nossa. Mas eu tenho um marido que sempre foi muito parceiro, legal, sempre me apoiou, percebeu o quanto o esporte é importante na minha vida. Ele até brinca, ele fala assim, nossa, tem uns amigos que falam, minha mulher está tomando remédio tal. Ele fala, minha mulher corre. Meu vício é outro. Exatamente. É uma válvula de escape mesmo, né? Para que a gente consiga aí equilibrar. Não é fácil, como você me perguntou. Eu respeitei todo o processo. Em alguns momentos eu faltei, eu tenho certeza, porque não tem como a gente... Isso é muito importante. Quando a gente tem certas metas, projetos, é impossível a gente dar conta de tudo. Impossível. E quando a gente é muito exigente com a gente acaba sofrendo. Frustração, né? Porque você fala, nossa, eu estou faltando em casa, ou estou faltando no trabalho, ou eu não estou conseguindo entregar o treino 100%. E aí, com a maturidade, a gente vai percebendo que a gente precisa equilibrar os pratinhos, mas um sempre vai cair. Dizer não para algumas coisas. Exatamente. E às vezes gente, não posso sair hoje, sabe? Hoje a mamãe está cansada. É difícil. Sim. Mas eu tinha, né, alguns objetivos e que quando a gente tem objetivo, a gente tem que... Eu sou uma pessoa bem disciplinada. Então, a gente tem que se dedicar sabendo que vai deixar de fazer algumas coisas. Nessa época, mais ou menos, quantas horas de treino, Rita, por semana, assim, uma média? O triatlon, ele toma bastante tempo, assim, da vida da gente. 70.3, eu treinava em torno de 14, 16 horas. Bastante. Para o Ironman, e fazia assim, mais de um treino por dia. 14, 16, pessoal, mas isso é de treino. Ainda tenho, né, principalmente a bike, você tem que ir um dia antes organizar, deixar as coisinhas no lugar para sair no outro dia de madrugada. Né, tem o pré e o pós. Morando em Maresias, eu tinha que colocar bike no carro. Tem uma logística. Tinha toda uma logística. Que você treinava no circuitinho. Circuitinho. Que a gente chama, né, de... Fiquei sabendo outro dia que o nosso produtor aqui, o Daniel, que está aqui,
Estúdio Betel, hein, pessoal? Não falei do Estúdio Betel, hein? Daniel depois vai brigar comigo. Estúdio Betel, onde a gente está gravando o nosso podcast aqui agora. É um estúdio que ele é sensacional, fica na praia de Boiçucanga. Você que quer gravar seu vídeo, seu curso, seu conteúdo, vem aqui para o Estúdio Betel, vem conhecer. É um estúdio muito legal, uma estrutura muito legal e nos acolheu, né? Não é à toa que o nosso podcast aqui é uma parceria com o Estúdio Betel, LN Social Media e Us. Voltando aqui, depois do Merchan, o Daniel me contou, Rita, que o CRK, né, que a gente chama de circuitinho, pessoal, para os mais ratos de treino já sabe o que eu estou falando, mas quem não conhece, o circuitinho é aquela reta que tem de Camburi, né, para os locais aqui de São Sebastião, de Camburi até a Barra do Saí, né, a reta do lixão, né, e tal. Para quem treina não é reta do lixão não, ali é o CRK, né, e chama circuitinho, né, por quê? Circuitinho CRK, Circuito Rita Kelman. Fiquei sabendo. O Strava, né, de tanto pegar as marcações de treino seu. Isso é coisa de um amigo meu, Leandro, de tanto que eu treinava ali, ele, não, vamos ter que colocar seu nome no segmento aqui do Strava. Então virou CRK. E você sabe que até hoje muitas pessoas correm, treinam, pedalam, falam, vamos lá no CRK, vamos lá no CRK, mesmo sem te conhecer, e eu não sabia. Aí outro dia eu fui treinar com o Daniel, eu falei, Daniel, vamos onde? Vamos no circuitinho, lá no CRK? Aí a gente pedalando e falou, você sabe o que se chama CRK? Circuito Rita Kelman. Eu vivia a pessoa conseguir fazer marcações no Strava o suficiente para ter um local chamado de seu, acho que tem que ser muito KM ali olhando, assim, clipado em cima da bike, hein? Foram muitos KMs, né? Tanto pro 70.3, que a gente fiz treinamentos ali importantes, como pro Full também, que eu fiz, foram, olha, qualquer dia eu vou contabilizar quantos KMs eu já rodei ali, deve ter sido... Tanto pedal Você usou sempre GPS? Sempre. Da mesma marca? Sim. Então tem como puxar. Tem como puxar, né? Mas aí foi indo a minha vida, fui tentando equilibrar tudo. E aí eu tinha metas, que era o Mundial do 70.3, que para quem não conhece, tanto o Ironman Full como o 70.3, ele tem todos os anos o Mundial. O 70.3, cada ano é numa cidade, num país diferente. O Full era antes só no Havaí. Agora mudou, Agora mudou, Agora está Havaí e Nice, que é na França. E aí eu tinha como meta um dia me classificar para o 70.3. Eu consegui o primeiro ano, agora eu esqueci o ano, você acredita? Mas, enfim, que foi o Mundial da África do Sul, em Porto Elizabeth. Você conseguiu se classificar? Isso, me classificar. Que legal! E aí tem uma história bem interessante desse Mundial. Foi meu primeiro Mundial, e eu não tinha ainda muita experiência. E eu sempre tive muito medo. Eu sempre fui muito cautelosa na bike, porque a bike, né... Ela pode acabar com a sua prova, Exatamente. literalmente. Tanto a parte mecânica, como se você levar um tombo. E eu treinei tudo certinho, tudo bonitinho. Chegamos lá, o circuito mundial, para quem tem interesse de fazer, já sabe que o pedal vai ser, assim, muito difícil. Pedal de mundial, de Ironman, de 70.3, realmente, eles são muito difíceis. Alto nível mesmo. Altimetria... são pedais técnicos, né, com bastante curva, com bastante técnica mesmo. E aqui, eu sempre pedalando muito sozinha, treinei sempre a vida toda muito sozinha. Eu não conseguia fazer um pedal muito técnico de subida, porque a nossa serra não tem acostamento. Perigosa. Mas enfim, fui para a África do Sul com um grupo de amigos. E fiz o meu pedal, sofri um pouco nas descidas, eu brinco que eu falo, eu passo todo mundo na subida e na descida eu empurro. Porque eu sou muito cautelosa, sempre desci muito freando, assim, com medo mesmo. Pensava só nos meus filhos na descida. Meu Deus, tenho 3 passarinhos com a boca aberta lá. Esquece da prova na hora. Fiz o pedal e aí saí para correr com 5 quilômetros de corrida. Senti uma dor insuportável no meu pé. Nossa. Meu tendão, não sabia se era tendão, o que era, no direito. E eu, gente, o que está acontecendo? E eu fiz o ciclo todo e sem
dificuldade, não estava aparentemente sentindo nada. Com 5 quilômetros eu já não conseguia mais andar, não conseguia... Caminhar estava difícil. Nossa. E aí eu falei, gente, o que aconteceu? E agora? Eu falei, não, eu estou aqui no Mundial, prometi levar essa medalha do Mundial para os meus 3 filhos, nem que eu vá me arrastando até o final, mas eu vou. Não façam isso em casa, não aconselho. E aí eu arrumei um jeito lá, deixei a perna meio torta, que era um jeito que doía menos e corri. Mecânica totalmente... Horrível, tem um vídeo assim horroroso. Corri o restante da prova, assim, me arrastando, eram 21 quilômetros. Andar doía mais do que correr, do que trotar. E eu falei, eu tenho 8 horas para entregar isso daqui. Ainda fiz a meia em 2 horas, não sei nem explicar como, mas atravessei o pórtico, eu não conseguia colocar o pé no chão. Nossa. Aí de lá fui para a tenda, né? Porque o Ironman tem a tenda de atendimento médico. A estrutura médico, é muito boa. E aí de lá da tenda eu fui pro hospital e aí tava com uma fratura por estresse. Corri 21 quilômetros com a perna quebrada. Sem saber que estava quebrada, por isso que eu corri. Não, assim, não aconselho, tá, gente? Porque eu não sabia. Se realmente soubesse, nossa, eu tô com uma fratura, eu teria parado a prova. Mas eu imaginei que é o quê? Sei lá, tô com alguma luxação, tô com algum... Sim, porque era ali na região do tendão mesmo. Mas eu tive uma fratura na tíbia. Na tíbia? Que me rendeu 3 meses sem fazer absolutamente nada, só nadando com boinha. Trouxe a medalha. Não aconselho, porque realmente a gente sabe. E o pós depois você deve ter sofrido muito. Sofrido muito. 1 ano depois eu ainda fiquei sofrendo muito com essa mesma lesão no tendão, enchendo meu saco. Mas eu tirei uma lição assim, que aquela dor que eu passei, nada ficou difícil depois daquela prova. Então, todas as vezes que eu tô assim, que é um conselho até que eu dou para as meninas, para os meninos, todas as vezes que você está num treino, ou não só num treino, até para a vida, enfrentando um momento bem difícil, pega uma dor que você viveu, física ou emocional, intensa. Que aí eu olho e falo assim, gente, isso não é nada. Isso não é nada. Eu já passei por coisa muito pior. Então, todas as vezes que eu estou, assim, às vezes num ciclo de prova duro, ou passando por uma dificuldade, eu pego tanto essa dor física, como também dores emocionais que eu já vivi, e eu falo, isso não é nada. Eu já passei coisa pior. E aí parece que aquele mal-estar vai embora, assim. Nossa, Rita, que guerreira, hein? Olha... Guerreira, correr com... com a perna quebrada. Já que a gente tá entrando nesse assunto de lesão, foi a primeira lesão que você teve no esporte? Sim, foi a primeira lesão séria. E como que você fez para conseguir voltar a correr? Né? Porque depois você fez... Isso foi no 70.3, você fez o full depois. Fiz o full depois. E como que foi esse retorno? Então, aí isso foi em setembro. Eu fiquei até dezembro fazendo fisioterapia com Massucato, Eduardo Massucato. Edu é aqui da nossa cidade também, pessoal. Hoje ele atende só no centro. Para mim, ele é uma das maiores referências de fisioterapia e de ser humano, assim. De lá mesmo, da África do Sul, eu liguei chorando. Edu! Coitado. Não sabe o que aconteceu. Ele, não, me manda seus exames todos os dias. Ele falava comigo, como é que você tá? É assim mesmo. E ele que me colocou assim na fisioterapia. Voltei de viagem, era todos os dias, fazia fisioterapia. Não, você não vai parar. O que eu acho legal dele é isso, que ele trata cada pessoa com a sua individualidade. Então, legal. Assim, não, você é atleta, então você vai para a piscina, coloca a boinha, a bolinha flutuador e vai nadar só braço, mas não vai parar. Então, eu continuei com a musculação, com a natação. Aí, com 1 mês e meio, usando o RoboFoot, né, que eu não podia fazer o movimento. 1 mês e meio, eu voltei a pedalar, só que bem devagarzinho, bem lento.
E com 3 meses, ele falou, você está pronta para correr. E o medo para voltar a correr. Para pôr esse pé no chão. Nossa, difícil, hein? Não tem tênis macio que suporte. Não, dá muito medo. Depois que você volta de uma lesão, não sei se você já teve, uma lesão séria que te tira muito tempo. Muito séria ainda não. De atividade, você te gera uma insegurança muito grande. E qualquer dor que você sente, você acha que vai te parar de novo. Então, é muito importante você trabalhar essa cabeça, saber que vai ter que respeitar todo o processo. Tá lá só 5 minutos de corrida, caminhando. Respeite o processo. Respeita a planilha. Respeite os profissionais que estão ali te orientando, porque eles estudaram para aquilo, né? E aí voltei voltei a treinar normalmente, voltei para as provas de 70.3. E aí, depois que você vai para o Mundial, você quer ir todo ano para o Mundial, né? E fica gostoso, né, ué? Já bebi dessa água, quero de novo. Exatamente. Sem quebrar a perna agora. Sem quebrar a perna, exatamente. Fazer um Mundial decente, curtir a prova. E aí eu fiquei alguns anos fazendo 70.3. Quando foi o ano de 2022, aí entramos na pandemia. Foi bem nesse intervalo. Bem nesse intervalo. Aí entramos na pandemia, não tinha mais prova, não tinha mais nada. E tinha que manter a forma, tentar treinar do jeito que dava. Sem desânimo. O primeiro mês, assim, eu lembro que foi março, eu parei de treinar, eu acho que igual todo mundo, né? Quem conseguiu era rolo em casa, né? Porque assim... Com rolo em casa, hein? Mas aí me deu um desânimo. Eu falei, não, eu só ficava assistindo live, né? 1 milhão de lives. E comendo feito uma maluca. E aí chegou no final do mês e eu falei, não, gente, preciso, né, voltar para ativa. Aí comecei a pedalar no rolo e eu queria uma esteira, porque na época não podia correr na rua e eu morria de medo. A Alexandra da Absurda foi uma fofa, me emprestou a esteira da academia. Que legal. Dei o meu jeitinho lá para buscar a esteira. E eu fiquei feito ratinha de laboratório, né? Correndo, pedalando, treinando feito uma maluca dentro de casa. E aí voltaram as provas, e aí não só eu, todo mundo voltou muito bem. Porque todo mundo teve muito tempo para treinar. Eu fiquei impressionada. A primeira prova que eu fiz, assim, os tempos da minha categoria, que na época era 35-39, de um 70.3, era 5 horas e 15, 5 horas e 10, top 5 ali, 5 horas, 4:50. A primeira prova que eu fiz foi o 70.3 em Floripa. Que é uma prova super dura. Dura. Eu fiquei assustada. Eu falei, gente, o que está acontecendo? O relógio mudou. Eu falei, todo mundo fez sub-5, assim, todo mundo assim. As primeiras 10 meninas fizeram sub-5. Eu falei, gente, agora o sarrafo subiu mesmo, então agora é treinar sério. E aí, esse ano, eu já estava, assim, determinada a pegar mais uma vaga no Mundial e a fazer o full. Porque eu tinha feito uns pedais bem longos, meu treinador fez 2 pedais de 180, falei, nossa, eu aguento. E a minha preocupação era a natação, e eu consegui nadar, eu falei, não, se eu conseguir nadar 3.800, que é a distância do full, que é 3.800, de natação, 180 quilômetros de bike e uma maratona. Uma maratoninha no final. 42. Uma maratoninha no final, só isso. 195, é importante falar, porque na maratona... Os últimos 195. Eu falei, se eu conseguir nadar 3.800 num tempo ok, que eu considero ok, que era ali para 1h15, 1h30, eu vou fazer o full. E aí comecei a treinar, vi que dava... Isso já no mar, Rita? Já no mar. Você conseguia treinar no mar sozinha? Conseguia, mas assim, eu tive vários episódios, eu tive anos que eu não tinha problema nenhum, nadava, ia com a cabeça boa. Aí eu tive momentos que, em 2 provas, inclusive uma no 70.3 em São Paulo, que é ridículo, que não é nem mar, é na Raia da USP, parece uma piscina. Sim. Pulei, me deu uma crise de pânico. Nossa, eu não conseguia, não conseguia ir para frente, não conseguia fazer nada. Paralisei, fiquei uns 15 minutos assim, ó,
Nossa. boiando, tentando acalmar minha respiração, porque na natação, se você não Sim, se você encaixa se a desespera respiração, e aqueles primeiros metros, você acaba superaquecendo, é normal. E ainda com pânico. E aí, na segunda crise, eu falei, eu preciso de ajuda técnica, né? Procurei uma terapeuta esportiva. Que legal. Uma psicóloga legal. do esporte. Falei, eu tô com algum bloqueio, eu não sei o que está acontecendo. E aí foi bem interessante uma coisa que ela falou, que eu acho que é interessante assim para a gente levar para a vida. O que eu fazia de errado? Eu tentava esquecer que eu tinha esse medo. Eu fingia assim, demência. Não tenho medo. Não tem, ele vai sumir num passe de mágica, já era. Não existe isso. Guardou ele dentro de uma caixinha, lá na gaveta, escondeu. Exatamente. Ela falou, você está errando aí, Rita. Você vai olhar para o seu medo, vai acolher ele e ele vai nadar com você. Mas é você que controla, não é ele que te controla. E aí, fazendo terapia depois desse tempo, porque antes da terapia eu já estava pensando em abandonar o triatlon, porque eu falei, o medo está tomando conta. E aí, busquei no momento certo. E aí, eu comecei de novo a enfrentar, acolher esse medo. Eu entrava no mar, eu falava, não, eu tenho medo de você. Parece coisa de doido, né? Mas a gente é tudo meio doido. Mas, não, para fazer o que a gente faz, tem que ser louco. Mas você vai junto comigo. E eu que vou dominar, eu vou te dominar. E aí eu comecei a nadar bem para os meus números, né, gente? Tranquila, de forma tranquila. Curtindo, que era uma coisa que eu não fazia. Curtindo aquele momento ali da natação no mar, em águas abertas. E aí eu falei, não, agora eu acho que está no momento de eu me inscrever para o Ironman, que eu vou fazer Rita. Tranquila, porque assim, o esporte para o amador, na minha visão, ela não pode ser um sacrifício, um sofrimento. Eu não ganho dinheiro com isso. Exatamente. Então eu não posso estar lá no momento de prova e estar sofrendo, me questionando, o que eu estou fazendo aqui, nossa, que achando, sabe, ruim. Não, então está errado, eu estou no lugar errado. E aí, enquanto eu estava com essas crises de pânico, o triatlon estava sendo um sofrimento. A natação, né? Era um martírio. E é o início. Você começa nadando, não é, vou fazer tudo no final eu vejo. Exatamente. Eu não vi a hora de sair da água. Eu falei, não, tá errado, eu preciso mudar esse mindset. E aí eu comecei a encaixar a natação de uma forma tranquila, respeitando ali os meus limites. E aí, fiz calma. Antes de me inscrever, eu falei, porque o Ironman, né? O Ironman, a prova em si é a cereja do bolo. O ciclo é que pega. É, tipo a maratoninha, né? Aí eu falei, não, vou fazer uma reunião familiar, porque se minha família não concordar, eu não vou fazer. Porque a partir do momento que você entra num ciclo, que o ciclo Ironman Brasil é em maio, final de maio, meu ciclo começou em janeiro. Então, assim, são quase 6 meses de ciclo. Aos domingos, eu fazia 5, 6 horas de pedal. Aí você fica, nossa, ao invés de estar em casa com a minha família, eu estou 6 horas em cima de uma bicicleta. Você tem que abrir mão, né? Exatamente. De algumas coisas para conquistar esse processo. Exatamente. E é muito importante isso que você está falando da família, Rita, porque é quem vai te apoiar. Né? É quem vai estar do seu lado nesse processo. Então, se eles não embarcarem junto com você, não se torna muito mais difícil. Porque assim, a gente que é mulher, a gente já nasce com uma culpa, assim, que a gente tem culpa de tudo. A gente sempre acha que está devendo com os filhos, está devendo com o marido, está devendo no trabalho. E eu falei, se eu ficar com essa culpa, se eu não tiver esse apoio, se não for uma coisa equilibrada, eu não vou conseguir. Eu vou estar lá treinando e eu vou estar preocupada e aí não dá certo, porque você sabe, além do estresse do treino, tem o estresse, né, emocional. E se você não estiver bem emocionalmente, o treino não vai encaixar. Exatamente. Mas muito maduro da sua parte, Rita, reconhecer isso. Fruto da terapia também? Também, e da maturidade, né, da idade. E aí chamei lá meu marido, meus filhos, e eu falei, olha, eu quero fazer o Ironman Brasil 2022. E antes do Ironman, vou voltar. Posso voltar? Você pode fazer o que você quiser, Rita. Você que manda aqui.
eu preciso falar da classificação do Mundial, do segundo Mundial. Como eu pedalava muito bem, meu técnico me orientou, falou, olha, Rita, tem uma prova que ele, inclusive, foi campeão vários anos, que é o 70.3 em Coquimbo, no Chile. E ele falou, essa prova é muito boa para você, porque o Santiago também, ele não é um bom nadador. Então, assim, a natação é uma natação tranquila, fria, porém tranquila, só que é um pedal duro, então você é uma boa ciclista. Para você vai tirar muita vantagem no pedal, e aí se tem uma corrida boa, então vai ser tranquilo assim, né? Sim. E aí fui fazer Coquimbo, que foi outubro de 2020, foi outubro de 2019, não, antes da pandemia antes da estourar. pandemia, isso. Porque no Brasil estourou em 20. Isso mesmo. Outubro de 2019 fui fazer Coquimbo. E aí, realmente, foi a natação mais fria que eu já fiz na minha vida. Tive que nadar com aquela touquinha de neoprene, eu achei que eu ia ter hipotermia. Fiz a primeira perna eram 2 voltas, eram 90, 2 voltas de 45. A primeira perna dos 45 da bike, eu tremia em cima da bike, assim, do frio. Frio cortando mesmo. Bizarro. E aí na segunda perna foi quando eu consegui encaixar, porque eu passei muito frio na primeira perna, e aí eu fui ultrapassando. As provas do Ironman, eles lá fora, agora no Brasil é assim também. A largada é rolling start, que é assim, você larga por várias, de 4 em 4. O cronômetro acho que é de 15 em 15 segundos, Isso. O cronômetro vai startando, você vai largando por estações. Não é mais aquela coisa de categoria. Não, principalmente na natação é muito ruim, né? Todo mundo se bate, não é legal. Já tomei várias porradas, quase quebrei o nariz em punta, de porrada na natação. E aí, fiz um pedal muito bom. Quando eu entreguei a bike, como o Rolling Start tem um problema, você não sabe quem está na sua frente, quem não está, quem não... Porque você não tem referência de largada, cada um largou num tempo, é verdade. E aí eu estava tão focada, e foi uma coisa assim que eu decidi, eu falei assim, eu não vou falar para ninguém que eu vou fazer essa prova. Coisa da minha cabeça, eu falei, eu quero fazer, eu vou pegar minha vaga, e aí as pessoas só vão saber depois que eu pegar minha vaga. E lá fora tem uma coisa interessante que eles colocam a idade na panturrilha. Bacana, para identificar. Mas eu estava tão... Você via na panturrilha a idade, e às vezes eu não enxergava direito, que eu não enxergo muito bem de longe. Toda mulher que eu via, eu passava feito doida na corrida. E aí foi inclusive uma das minhas melhores corridas no 70.3. Cheguei assim, né, azeda, de tanta força que eu fiz. E aí peguei minha vaga para o Mundial, que ia ser na Nova Zelândia, mas aí teve a pandemia e tal, e depois acabou sendo em St. George, 2022 também. Agora eu vou voltar lá para a Mas e aí, você terminou em que colocação depois do Rolling Start? Terminei em quinto na minha categoria. Olha! Mas assim, quando eu saí para pedalar, saí em 20ª, que é a minha natação, só Jesus na causa. E aí passei muita gente na bike e aí depois, né, na corrida. E aí era uma prova que também eles tinham um Ironman, eu não sei se ainda tem, que eu estou bem por fora agora do Ironman. Mas eu acredito que tem. Eles têm uma campanha que se chama Woman for Three, que é de incentivar mais mulheres. Eu acho que tem, eu vi alguma coisa esses dias, eu acho que tem sim. Mais mulheres nos mundiais, né? Porque como não tem muita adesão de mulheres em provas de corrida, principalmente de triatlon, porque demanda muito tempo da vida, aí eles têm algumas provas que eles distribuem mais vagas para categorias. Por quê? As vagas, elas funcionam assim, pelo percentual. Quanto mais gente numa categoria, mais vagas ela tem. Como as mulheres são a minoria, tinha uma vaga. Então, você tem que ser a campeã da categoria para conseguir a vaga. Então, era muito difícil. Muito difícil, E aí, nessa prova, eles tinham até top 10 da minha categoria, que é a categoria mais cheia, que era 35 ou 39. E aí, 35, 39,
consegui a minha vaga para o Mundial, aí entrou a pandemia e tal. Quando chegou 2022, acho que todo mundo mudou, né, depois da pandemia. Sim, né? Com certeza. Eu já estava querendo dar uma aposentada do triatlo. Com 7 anos, estava cansada, porque demanda muita energia física, tempo. Mas você ainda fez algumas provas, né? Sim. Aí foi a hora que entrou a Ironman. Eu falei, olha, antes de aposentar... Vou fechar com chave de ouro. Exatamente. Eu falei, vou fazer a Ironman Brasil, porque tá aqui, a torcida é incrível em Floripa. Não sei se você já foi assistir. Não fui ainda, ainda quero ir. Vale muito assistir, a pena. Quem sabe fazer. Não, vale a pena. E aí comecei o ciclo do Ironman com a ideia de fazer o Ironman em maio e fechar minha aposentadoria do triatlo com o Mundial de 70.3 em Nice. Me inscrevi no Ironman, fiz um ciclo perfeito, mas assim, abdiquei de muita coisa, assim, nem a tacinha de vinho, uma tacinha de vinho eu não tomei. Foco eu total. Fiquei de janeiro, eu não sou de beber muito, né? Eu bebo no máximo 1, 2 tacinhas. Mas eu falei, não vai dar. Quando a gente treina para Ironman, gera um processo inflamatório muito grande, né? Eu falei, eu não vou... qualquer coisa, o corpo fica muito sensível, né? O que a gente tá falando aqui no pré. O corpo fica sensível a muitas coisas que antes não fazia diferença. Exatamente. Então é assim, não era só treinar, era noites de sono certinha. Sono faz parte do treino. Sono é a recuperação, exatamente. Eu dormia certinho, fiz uma alimentação impecável, assim. Eu sempre tive uma dificuldade com essa, porque eu não sou muito de ingerir a quantidade. Quando você faz um ciclo de full, você perde muito. Perde fome. E perde muita caloria. Então, você tinha acompanhamento, Rita? Sim. Nutricional? Nutricional, de médico do esporte. Porque não é só a nutrição, é a questão da saúde do coração, a saúde cardiovascular. Sim. Então, eu tinha um acompanhamento. Eu faço, inclusive, todos os anos. Eu faço teste ergométrico de esforço. É muito importante, muito. Na minha idade, né? Na minha, o infarto normalmente é fulminante, né? E aí... E eu sempre tive uma preocupação com a saúde, porque o esporte, ele é para trazer saúde para a gente, tanto emocional como física. Exatamente. Apesar de que a Ironman, ele não é Não é saudável. Na verdade, a corrida não é tão saudável assim, né? Mas tudo bem. E aí fiz o Ironman Brasil em maio de 2022. Foi uma prova dura, porque foi aquela prova como esse ano que choveu. Assim, a prova inteira. Na verdade, eu entrei no mar com meu conhecimento de caiçara, de graças a Deus por ser caiçara e ter esse conhecimento do mar. Eu ia largar um pouco lá atrás da minha onda, que o Ironman você pode se colocar na onda, conforme você está planejando fazer o tempo de natação. Então, eu falei, eu vou lá nadar para largar na onda de 1h30. Quando eu comecei a olhar, vi aquela nuvem preta chegando, eu falei, eu vou adiantar. E eu vi que começou a entrar uma marola. Eu falei, vou adiantar. Corri lá para frente, são 2 pernas. Você nada, uma perna sai do mar, corre na areia Dá e uma volta. voltinha. Quando eu voltei para nadar a última perna, que se eu não me engano são 1.200, que é a perna mais curta, o mar já estava assim, ó. Tudo que eu mais temia aconteceu no Ironman Brasil. Só o mar agitado, assim, Uma tempestade, virou noite, o dia virou noite, eu no meio do mar, mas eu não sei, me deu uma paz. Olha que legal. Uma paz, coisa que eu nunca tinha tido em nenhum momento. Faltavam 700 metros, tinha um grupo de rapazes, de homens, assim, meio que em pânico, nós vamos morrer. E você, nossa, estímulo bem legal para você, né? Eu parei, eu dei um grito com eles, ninguém vai morrer aqui. Vamos comigo, vamos lá, só falta uma boia. Aí eles ficaram materno aí. total, né? Aí, xerifona.
todo mundo, vamos um do lado do outro. Começamos a nadar um do lado do outro. E eu só queria sair. Eu falei, gente, eu só pensava no meu marido e nos meus filhos do lado de fora, assim, meu Deus. É porque eles estavam mais desesperados que você. Se acontecesse uma coisa, eles não iam te tirar. Exatamente. Meu marido estava em pânico. Aí saí do mar com um sorrisão, assim, e uma chuva. Eu falei, não, vai dar tudo certo. Subi na bike. E eu só ficava assim, ó. Que dia lindo, maravilhoso. Curtiu realmente. Uma chuva. Que dia incrível, maravilhoso. Eu não deixei em nenhum momento a minha cabeça falar, nossa. Devia estar uma ventania, devia estar fazendo uma força. Uma força, cara, um frio. Ruim. Mas eu não, eu tentando o tempo todo assim, né, distrair a mente. Fiz um pedal super conservador, porque estava bem perigoso. Não só eu, todo mundo, né? A não ser quem estava lá disputando. Eu não estava disputando para nada, eu só queria concluir a prova, sofrer o menos possível. Sofrer a gente vai. Entreguei a bike, fui correr. Nunca tinha feito uma maratona, foi a minha primeira maratona. Foi dentro da Olha, que legal! Não sabia, né? Até o quilômetro 30, assim, nossa, corri para 5, 5 e 15. Chegou o bicho-papão. Nossa, martelo do Thor. Uf. Quilômetro 31 é a famosa o muro da maratona. Gente, minha perna assim, pesava 1 tonelada. E aí aquela briga mental, né? De você correr mais 12 quilômetros, 11 quilômetros, e aí é a hora de tomar coca. É hora de rezar. Aquela hora você toma tudo que vem, né? E aí você que não consegue se alimentar bem, como que você faz? Tudo líquido? O gel desce? Não, o gel desce. Eu, assim, no Ironman, eu a cada meia hora eu tomava um gel. Mas isso tudo foi prescrição da minha planejado, treinado. Treinado, a minha médica junto com a minha nutricionista. Eu treinei toda a suplementação no ciclo. Muito importante. Muito importante, porque se não chegar lá na hora, você tem uma dor de barriga, você tem um enjoo, um mal-estar. Então, você tem que treinar muito a suplementação. E fazer exatamente o que você treinou, nada de diferente. Que muita gente, né, Rita, acha que o treino é só simplesmente as modalidades, mas é muito além. É o sono, é a organização, a logística, essa questão, né, da alimentação, você testar antes o que dá certo, o que não dá, treinar se alimentar, porque às vezes, como você falou, não desce mais, né? Chega uma hora que não vai, né? E aí no KM30, com dor, martelo do Thor, bate, não consegue comer, você faz o quê? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí reza, né? E aí reza, entrega para Deus e vai naquele sofrimento. E a minha ideia era terminar bem, porque eu realmente não gosto de fazer prova por fazer. Até esse ano, inclusive, eu abdiquei de uma maratona porque eu não estava machucada no final do ano e eu não ia ter tempo hábil para fazer um ciclo interessante. E eu falei, nossa, eu vou entrar numa prova só para completar, eu acho que não vale a pena, né? Já passei dessa fase, eu acho que tem fases da vida que você até... né? Você não tem tempo para perder, né? Então não vou fazer para perder tempo, quer fazer bem feito. Fazer e sofrer o menos possível, que eu já sofri tanto, né? Sim. Aí, terminei bem, fiz a maratona, acho que foram 3 horas e 45. Nossa, super bem. Minha primeira maratona, pós 180 super de bike. Então, não se esqueça disso, né? E aí... E assim, com o apoio da minha família, que, olha, eu vou te falar, ficava... Eles estavam lá já acompanhando? Estavam, debaixo de chuva, 11 horas, né? Não é fácil, assim, eu tiro o chapéu para a torcida, porque é muito difícil ficar lá acompanhando, debaixo de chuva. E aí fiz o Ironman e fiquei naqueles treininhos de manutenção até o Mundial que eu escolhi para aposentar, assim, né? Do triatlon. Aposentar do triatlon, né? Com a ideia de focar mesmo na corrida. Que legal, Rita. Então você fez toda essa trajetória bem longa aí no triatlon, né? E só voltando um pouquinho, você comentou aquela parte da natação, que você já tomou alguns tapas ali na natação também. É muito difícil, né? Para quem nada, e você ainda, né? Quem tem essa barreira do medo na natação, que ela é muito presente, é difícil você ver alguém com medo de correr ou com medo de pedalar, mas na natação acontece muito, né?
E então essa nova técnica que eles têm trazido aí do Rolling Star tem ajudado muito também nisso, né, Rita? Porque é difícil, você está começando a prova, você já toma um cascudo ali, já fica meio tonto, já sai da água meio... O que aconteceu? Eu tive uma experiência em Punta que não tinha essa largada, não sei de onde eles tiraram essa ideia, largaram as mulheres primeiro e depois largava a categoria 35, 39, que é a categoria mais forte. Atropelando todo mundo. Então a gente largava, 2 minutos depois eles largavam. Eles passavam por cima da gente. E em uma dessas eu tomei uma porrada no nariz, eu tive que parar no meio do mar, ficar no stand-up, assim, porque meu nariz começou a sangrar. Nossa. Esperar dar uma estabilizada e voltar para a prova, assim. E nisso eu perdi o quê? 20 minutos. Né? Altos perrengues, Rita. São várias histórias, assim, né? O bom é isso, que você tem história para contar, né? E compartilhar com a gente a experiência. Ué. E aí depois você decidiu parar um pouquinho nessa questão do triatlo e você focou realmente na corrida. Isso. Aí eu fiz o Mundial de 70.3. Tá, antes de... que é em São Jorge, que foi para encerrar mesmo esse ciclo, que foi assim... E eu tinha tanta certeza no meu coração que eu realmente tinha atingido os objetivos que eu queria, porque eu nunca desejei ir para o Havaí. Nunca desejei esse sofrimento, porque é uma prova muito sofrida. E eu nunca desejei também fazer mais de um Ironman por conta do ciclo, né? Que é um ciclo muito sofrido, muito longo. E solitário. Solitário, exatamente. E aí eu falei, não, vou fazer essa prova de St. George, fiz o ciclo bonitinho, e eu fiz a prova do começo ao fim, com um sorriso no rosto, uma prova super dura, o pedal também, a gente sobe o snow, são 7 quilômetros, sem interrupção de subida, que é o Snow Canyon. Nossa. Ele sobe um canyon, depois desce. E, inclusive, fiz a minha melhor natação nessa prova. Olha que prova legal. Que eu tava assim, vou só curtir. Corri muito bem também. E aí, depois que eu terminei o 70.3, para não ter dúvidas, um mês depois vendi a bike. Para não ter como pedalar mesmo. Vários amigos, não, deixa, fica aí. Tá? Eu falei, não, vou vender. Vendi a bike, eu falei, não, eu quero agora focar para o esporte que sempre foi o meu alicerce, que é a corrida. Legal. Eu nunca havia treinado com planilha, só corrida. Sempre só o triatlon planilhado. Triatlon, Falei, não, vou começar a fazer maratona, porque é a distância endurance que eu gosto. E aí eu vou focar na corrida. Mas para quem fez um ciclo do Iron planilhado, faz a maratona, ué. É aquilo que você falou, já fiz pior. Mas vou te falar que é diferente. É diferente. É diferente. O volume se torna diferente. E a intensidade, eu acho, que é o mais difícil. Porque o Ironman você faz ali no Z1, Z2. Sim. Você não passa dessa intensidade, até porque é uma prova muito longa. E o treinamento de bicicleta te dá muita condição de ter essa base que você faz antes, né, no ciclo da maratona. Sim. E aí eu fiz o treinamento, corri, pedalava ali Z1, Z2. Quando você vai fazer só a maratona, e eu que quis fazer uma maratona para tempo, é muito sofrido. Você treina em zonas ali altas. Eu fiz a maratona numa zona bem alta. Eu terminei, minha primeira maratona eu fiz em Barcelona. E eu tinha ali a meta de fazer ali tentar conseguir a vaga para Boston. O índice. O índice que são as majors, né? Que é Boston, Nova York, Londres, Tóquio, Chicago, e eu sempre esqueço um. Eu também. Você falou, eu só esqueço essa, eu lembro de todas. Agora, Nova York, Boston. 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 E Boston você só entra por índice, né, que é de categoria. Você não adianta, você só tem que fazer o índice e além do índice você tem que rezar para não ter o corte. Que foi o que aconteceu comigo. Eu fiz a maratona de de Barcelona tentando índice para Boston. Para Boston. Fiz em 3 horas e 32. Muito forte. Não, 3 horas e 35. E o meu índice era 3 horas e 40.
Tá, então... 5 minutos eu falei assim, nossa, tô beleza. tranquilona. Problema do corte, teve corte. Ou esse ano. Tinha 2 anos sem corte. Só que a corrida, ela tá numa crescente, Sim, né? sim, Muita sim. gente, graças a Deus. E muita mulher na corrida. Muita mulher, muita gente crescendo, muita gente entrando, muitas mulheres, né? Se descobrindo na corrida, que eu acho bem legal. E aí, o corte foi de 5:29. Ah, 29 que sacanagem. segundos. Mas eu vou te falar que no primeiro momento deu aquela, né? Nossa, aquele balde de água fria, assim. Mas depois eu falei, não, tá tudo certo, né? O sarrafo subiu, igual do triatlo, vamos melhorar. Agora eu vou fazer, tenho minha próxima meta, Nova York. Não sei se vai rolar lá o índice, porque Nova York é uma prova mais dura, de altimetria. Ou já tem uma outra também que eu estou pensando para o ano que vem, que eu acho que dá certo de fazer o índice. E também falei, agora eu já vou enfiar 10 minutos nesse índice. De lambuja, que é para, se tiver corte, eu tô lá. Né? Por favor, né? Mas aí eu comecei a treinar para maratona e foi o que eu te falei. Eu terminei, vou te falar que eu terminei Barcelona muito mais fadigada do que quando eu fiz o Ironman. Terminou o Ironman. Que é alta intensidade, né? Você está tentando abaixar seu tempo o tempo inteiro. Então, assim, muitas vezes você treina abaixo, né? Em alguns treinos de rodagem, até as rodagens mais longas, né? E aí, muitas vezes, você desconfia do seu coach, né? Você fala, não, tá falando que eu vou correr nesse ritmo? Eu não vou fazer essa prova nesse ritmo. E faz, porque você está preparada. Só que é um ritmo que maltrata o corpo, você suportar aquele ritmo. Sim. Né? Então, realmente, até a gente brinca, não é saudável. Não, endurance não. Endurance não é, né? É muitas horas levando muitas o corpo, horas. né? E, assim, tanto o ciclo do Ironman como o ciclo da Maratona de Barcelona, que eu fui correr para tempo, que eu acho que você tocou num ponto que eu acho interessante falar. Eu vejo hoje uma necessidade que até por conta das redes sociais, de mostrar tempo. Eu falo muito disso na minha página. Então, além das redes sociais, a gente tem o Strava, né, que é um aplicativo que as pessoas ficam... Se você for analisar meus treinos no Strava, meus treinos, pace de 6, pace de 5:40, 5:40... isso mesmo. E assim... Quem vê pace não vê esforço. Exatamente. Hoje eu treino com o Roy, né, da EQ, e o Roy, ele fala assim, ele entrega minhas planilhas, ele fala assim, Rita, vou te dar um exemplo, eu tinha lá, era 6.800 a 4:40. Se você não estiver bem, não precisa fazer os 4:40. 4:45, tá bom, porque tem que fazer bem feito em prova. Né? A maioria dos meus treinos para Barcelona, que foi uma prova que eu fiz para tempo, eles foram em Z2. Legal. Eu corria para 5:40, 5:30, às vezes 5:50. Bacana. Entendeu? E aí, dá aquela desconfiança. Você fala, como é que eu vou correr para 4:50 numa maratona? Correndo 5:50. Mas dá. Confia. São os cálculos loucos, mas dá certo. A gente sabe o que está fazendo. E por incrível que pareça, você treinar na baixa intensidade, com a frequência baixa, melhora muito o treino. E aí vem a importância. É muito legal você chegar nesse ponto, que eu tenho até alguns alunos na assessoria que às vezes questionam, nossa, mas por que tanto treino de rodagem, tanto treino, né, leve, Z1, Z2? O treino de rodagem, o período de base, né, que são os primeiros meses ali de uma preparação para um ciclo de maratona ou de meia maratona, enfim, é uma das etapas mais importantes, que você prepara realmente o seu corpo, né? E quando você não respeita esse período de base, não, vou ficar correndo aqui a pace de 6, porque dói, né? Correr, eu brinco muito aqui, correr devagar dói, porque me dói. Dói em todo mundo, porque você quer correr um pouquinho mais rápido, Z2, Z3, é mais confortável. Mas Z1 ali bater numa hora, 1 hora e pouquinho, começa a doer seu corpo. Por que isso? Você está preparando o seu corpo para não ter esse estresse, para aguentar essa fadiga e até a mente. Né? Mentalmente ficar 1 hora, 2, 3 horas ali rodando em baixa intensidade. E quando você faz mais rápido, você sofre em menos tempo. Essa é a verdade. Porque se sofrer, você vai.
E mas tem é em menos menos tempo. impacto Muito menos. muscular, né? Eu Muito acho menos. que por isso que dói menos, Muito né, a menos. musculatura. As rodagens Z1 costumam doer mais nos músculos mesmos e desgastar. E tem comprovações científicas apontando para os benefícios, tanto cardiovasculares, quanto benefícios para o seu corpo, quanto fortalecimento no Endurance em treinos leves. Treino Z1, treino Z2. Pessoal, para quem não... Essa linguagem Z1, Z2 são as zonas de treinamento, tá? Então, Z1 geralmente tem algumas nomenclaturas que usam até 6, outras usam até 5, né? A gente na US usa T5, Z1 a Z5, onde a última é a mais intensa, zona de morte, Z-morte, e a Z1 é a mais lenta, então é um ritmo mais lento. Isso é calculado individualmente através de de testes de esforço, né? Alguns. Né? E isso o seu coach faz lá na sua assessoria, se não faz, deveria fazer, tá? Tem muita assessoria, eu falo deveria fazer, eu sou meio polêmico assim, tem muita assessoria que mensura treino por nível de esforço. Então assim, 400 metros moderado, tá? O que é moderado? Né? Cadê esse cálculo? O que é moderado? Moderado pode ser muita coisa, né? E também, muito importante isso que você comentou da IQ, do ROI, de entender a individualidade do atleta, né? Porque principalmente mulher, ela não rende igual o mês inteiro, né? Tem o ciclo de ovulação, tem as questões hormonais da mulher, principalmente depois de certa idade, vão ter dias que ela vai render um pouco menos. E entender, ter um profissional do seu lado que entenda esses níveis, né? E consiga interpretar esses dados. Eu brinco muito com o pessoal, a gente vira número, né? Nós viramos dados, né? Para nós, coaches, quando estamos olhando, a gente vira dados. E aí, às vezes, no presencial, que a gente tem o presencial da ASA, o pessoal fala, nossa, Jefferson, muda aqui para mim, tá muito forte hoje. Eu falo, não vou mudar, porque o meu eu que olhou os dados lá falou que você consegue, então faz. É isso mesmo. Faz aí, né? Então é muito importante essa questão, tanto do treinamento de base, né, Rita, que são esses primeiros meses, quanto os treinamentos intensos dentro do ritmo, né? Isso é muito importante. Sim, respeitar os ritmos, né, e ficar sem essa vaidade. Sim, de meter o pé para postar no Strava. Para postar no né? Strava, Então, esse ego. Meus treinos são iguais, Rita, assim, se você olhar lá é 6 e pouco, 5 e pouco, às vezes 7, e eu não tô nem aí, tá lá e tá tudo bem. Quando eu faço, hoje mesmo, eu fiz um 35 minutos leve, um regenerativo, eu nem ponho pace, eu só ponho a frequência cardíaca, é muito bom. Eu começo a subir, eu diminuo, se for preciso eu dou uma caminhadinha, aquele dia que você não dormiu legal, isso aí. A frequência fica mais alta pra gente que é mulher, o dia que a gente está no período do ciclo menstrual, a frequência fica mais alta. Então é importante entender como o seu corpo funciona, não entrar nessa coisa de ego, porque isso é muito fácil quando você está nesse meio. Muito fácil. E respeitar mesmo a planilha, respeitar a sua individualidade, o seu corpo. Conversar com Deus, sabe? Eu converso muito com Deus quando eu estou correndo. Isso é bom. Muito, porque para mim é aquele momento assim que eu mais escuto Jesus é quando eu estou correndo. Já tive muitas experiências correndo. E é onde eu levo meus problemas, é na corrida, eu resolvo ali quesões quando eu estou naquele momento, mas também tem aquele momento que eu estou 100% focada na corrida. Já tive uma experiência de estar com a cabeça longe, o ano passado, quando eu rompi os ligamentos. Você rompeu os ligamentos? Mais uma lesão, Rita? Mais uma história. Quem não tem lesão não tem história. Isso aí. No ciclo de Chicago é sorteio, para quem não sabe, Major, eles abrem uma inscrição para o sorteio, e aí você se inscreve para ser sorteado, e eu fui sorteada para Chicago, que já é sorte, né? É muita sorte, muita sorte, né? Não conseguiu o índice, você consegue pro sorteio. São 700 mil pessoas que se inscrevem, imagina. Aí você ser sorteada. Então, Boston, você só entra por índice, não tem sorteio. Sim. E as demais majors, você pode fazer índice. Boston é uma das mais importantes, assim, né? E aí, 1 mês e meio antes, eu estava abrindo um negócio novo, com a cabeça, um dos conselhos que eu indico. Não façam maratona e abram um negócio. Dá certo? Ciclo de maratona e empreender junto? Porque isso, a gente... É a mesma energia, né? A energia física, a energia intelectual.
Então, eu estava dividindo essa minha energia com duas coisas importantes. São muitas horas de treino e muitas horas de empenho no trabalho também. Isso, são coisas muito importantes que eram com a mesma relevância para mim. E eu saí um dia de casa assim para fazer os 30 minutos de trote. E também eu estava meio mal-humorada, tinha umas questões em casa que eu estava meio brava. Saí com a cabeça em outro lugar. Não estava com a cabeça na corrida. Não conectou. E não vi o buraco que eu sempre lembro dele, porque eu passo 1 milhão de vezes por ele. Virei o pé, tomei um capote e chorei de raiva, mais de raiva do que de dor. E aí, dali mesmo, né, com o celular, já liguei pro Edu. Me salva, Edu! E pro Flávio. O Edu tem que vir aqui, Edu. Se estiver assistindo, vou passar tá super convidado. O Flávio, que é o Dr. Flávio Minami, ele é ortopedista e também é Ironman no centro. E o Flávio estava atendendo no hospital, já fui fazer raio-x, enfim. Os dois fizeram o milagre de me colocar para correr a maratona com 1 mês e meio, com o tendão rompido. Nossa. Lógico que eu fui para a prova, que eu fiquei 2 semanas sem correr. Depois voltei assim, bem devagarzinho, Sim. e eu fiz a maratona trotando, assim, pace de 5,50, se eu não me engano. Já fui com a cabeça, com a certeza que eu não ia conseguir fazer tempo, porque eu não havia treinado para isso, né? Meu ciclo foi interrompido. E aí, essa experiência em Chicago, que foi em outubro do ano passado, me levou para eu estava inscrito para uma outra maratona em abril. Eu falei, não vou fazer essa maratona de abril. Ali em Chicago mesmo. Eu falei, não quero fazer por fazer. Já passei dessa fase. Vou esperar, vou respeitar meu corpo, porque às vezes a gente fica nessa ânsia. Ciclo atrás de ciclo, né? Ciclo de conquista, de querer, de tirar foto e de mostrar. E aí você não respeita seu corpo. E aí que começam baixa imunidade, começam a ver as lesões. A janela de imunidade para quem está fazendo ciclo de maratona é uma coisa que é complicado. Eu falei, não. Você tá ali chegando no resultado, aí pega uma gripe, aí o regimento vai lá embaixo. 15 dias antes, né? Aí você fala, nossa, perdi todo o ciclo. E aí eu, de lá de Chicago mesmo, liguei para o meu treinador, falei, Roy, eu desisti de Viena, eu vou parar de treinar. Eu sempre tive esse costume. Dá um slowdown mesmo, assim. Final do ano, eu parava 1 mês, tirava férias total, não fazia nada. Isso é bom. Eu acho muito importante. Não, cientificamente comprovado, isso é muito bom. Você abaixar mesmo o nível para voltar num novo ciclo. Sim. Isso é muito bom. Até para melhorar, né? Aí, destreino para melhorar, né? Parei total, e aí voltei, eu falei, vou voltar, vou fazer Nova York, que agora, em novembro, farei maratona de Nova York, se Deus quiser. Mas aí eu quero fazer de forma concentrada, quero me dedicar, eu estou com bastante trabalho também, então enfiar uma maratona no começo do ano vai me deixar mais tensa, a gente já tem tanto estresse. Falei, para que eu vou fazer da minha válvula de escape, do esporte, que para mim é uma válvula de escape, um estresse, está errado. Sim. E aí, eu vou só fazer Nova York, vou fazer agora, 14 de julho, a prova da Nike, lá em São Paulo, que é uma meia, e depois... É um treininho, é um treininho no meio do ciclo. Mas eu vou te falar que eu fazia assim, sei lá, eu fazia uma prova a cada 2 meses, eu fazia muita prova quando eu estava no teatro. E aí acaba não tendo tempo do corpo recuperar mesmo. E fica nessa coisa, e é difícil até melhorar, eu Sim, acho. é muito difícil. Porque você não tem tempo de fazer um treino E assim... pro treinador também é difícil encaixar esse monte de prova, que você tem que estar bem nas provas. Então é muito legal, até tem muita gente que eu indico fazer um planejamento anual, né? De quais provas você quer, ou pelo menos semestral ali, para você ter uma prova como foco e aí as outras tentar encaixar para prova local, de bairro, para brincar, né? É importante esse planejamento. Eu faço até porque assim, eu tô desde o ano passado muito dedicada, né, com o trabalho, e aí foi o que eu te falei, você não consegue se dedicar 100% para 2 coisas, né? Então eu falei, não, vou escolher uma prova lá no final do ano,
porque eu sei que o trabalho vai estar mais tranquilo. Legal. A fase, né, assim, Que é esse ano. que é esse ano. 3 de novembro. Ó. Hoje, inclusive, chegou o e-mail confirmando a minha inscrição. Então o ciclo está começando agora, né? 1º de julho. O ciclo começa agora, muita rodagem agora vai começar. Agora Que legal, vai ficar hein? bom. Vai ficar gostoso. Mas não corra sozinha, hein? Não, A gente tá aqui do lado, aqui em Boiçucanga, vamos vir, treinar, vou vamos vir. rodar junto. Vamos. Isso é legal, Rita. Nossa, então esse ano, então, mas vai buscar o índice? Não tô com essa pretensão, Tá. mas se vier, eu já tô pronta, pai. Porque é uma prova, como eu te falei, ela tem 500 forte. e pouco de altimetria. Então é uma prova que mais dura, mas eu quero treinar para fazer uma prova boa. Legal. A minha pretensão é entregar uma maratona boa, terminar bem, sofrendo, todo mundo sofre, mas aquele sofrimento controlado. Sim, sim, é dentro do normal, digamos assim, né? Sim. Nossa, Rita, que legal, hein? É muito bom poder ouvir tudo isso que você compartilhou aqui pra gente e poder sentir um pouquinho, né, dos seus sentimentos, né, que começou lá com medo da natação, foi rompendo muitas barreiras, Sim. né? Porque isso aí é rompimento de barreiras e eu acho que isso que torna a sua história no esporte tão bonita, assim. Parabéns mesmo e Obrigada. tomara que venha aí a Majors, quem sabe uma mandala lá na frente, né? Isso é muito legal, Rita. Parabéns mesmo. Eu acho assim que, além da natação, o triatlon, principalmente, que era um esporte tão distante, né, na minha vida, principalmente na minha infância, né, uma infância mais simples, como a maioria das pessoas aqui, né, do litoral, e foi quebrar essa barreira de que nós temos de acreditar muitas vezes que existem certas coisas que não são para nós. Verdade. Então, às vezes a gente olha lá a pessoa fazendo uma maratona em Boston, em Nova York, ou enfim, em São Paulo, né? Você fala, nossa, isso não é para mim. Não, isso é para você. É só você se dedicar, Passar pelo processo. Passar pelo processo, pro seu processo, não o processo do fulano e do ciclano. Não, exatamente, entender seu corpo. O processo, o seu tempo. E o bacana da maratona é que você não vai ganhar a maratona. Vai ganhar lá o Kipchoge, né? Então, é você com você querendo superar as suas metas. E eu acho que isso é importante. Isso torna a corrida muito bonita, né? Esse processo de você poder desenvolver um autoconhecimento muito grande, né? Todo mundo comenta, e é verdade, quem corre, passa por uma prova importante, ou um ciclo de meia, de maratona, ela muda consigo mesma, né? Começa a perceber algumas coisas que antes não percebia, começa a entender principalmente o quanto o seu corpo te expressa alguns sentimentos, né? E dá importância para coisas simples, como o sono. O sono é uma coisa que eu comento muito, que o sono é muito importante. O sono é treino. Dormir é treinar, né? Se você quer treinar e quer render mais, então você tem que dormir. Porque senão você não vai render. É simples, a conta é simples. Sim. E aí, se eu puder, eu acho que a gente está encerrando, né? Estamos. Infelizmente, Rita. Posso voltar aqui outras vezes? Com certeza, voltará com uma medalhinha. Opa, com certeza. Mas se eu puder deixar aqui, né, um conselho para quem está começando na corrida, eu acho que o conselho principal é respeite o seu momento, o seu processo, não se compare, sabe? Eu acho interessante você ter referências no esporte ou na vida para você falar, não, eu quero ser uma pessoa boa como o fulano, mas não se comparar, né? Porque a gente tem uma realidade diferente da pessoa que talvez você esteja se comparando ali, a realidade da pessoa é outra, completamente diferente da sua. Então, respeite seu processo, vai com calma, tem que ser divertido, tem que ser saudável, tem que valer a pena. E o esporte, para nós, amadores, ele é uma válvula de escape, né? Eu falo que eu corro por amor, né? Pelo amor, por tudo que a corrida já me proporcionou, de amizades, de lugares que legal. Que eu conheci, de pessoas maravilhosas que entraram na minha vida, e dessa conexão que eu tenho com Deus, que é
muito forte nesse momento. E é um momento que eu me dedico 100% para mim. Eu acho que é isso. Procure um esporte que você possa se conectar com você. É até um sentimento de autocuidado, né, Rita? De amor próprio, assim, de poder fazer uma modalidade que te faz bem, que você sente bem fazendo, né? Isso é muito bacana. Bom, gente, infelizmente nosso papo está acabando. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Mais uma vez lembrando, além de comentar e curtir o nosso canal, que é 0800, é gratuito, vai lá que está em promoção, é só clicar no botão curtir. Vai lá também na página dos nossos apoiadores, que são pessoas que apoiam o esporte, que estão conosco, que apoiam aqui, são empreendedores locais que apoiam os atletas amadores, porque nós somos atletas amadores, né, Rita? Exatamente. Então, por favor, não deixe de deixar seu comentário. Se você gostou, curte, compartilha, manda esse vídeo para mais pessoas e em breve voltaremos com mais um Não Corra Sozinho. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Rita, inclusive esqueci, tem um bonezinho aqui. Ai, que ótimo. Acabei tão rápido, não deixei nem você falar. Inclusive, eu estou precisando de um boné. Vai dar certo, Obrigada, vai dar certo. Tá usar. vendo? Já vai usar. Presente útil, isso que vale mais a pena.